Opa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Thiago Aguiar aqui, Mobile Developer, e nesse vídeo eu quero compartilhar aqui com você os primeiros passos que você precisa ter para começar a criar os seus próprios aplicativos iOS. E quando eu falo primeiros passos, são realmente os primeiros passos, quando a gente começa com as ferramentas, como a gente começa a instalação, o que a gente precisa, o que a gente não precisa. Então, nesse vídeo, eu vou compartilhar com você todo esse processo inicial para você sair daqui com o seu primeiro aplicativo. Claro que não vai ser um aplicativo, ultra sofisticado com dezenas e centenas aí de telas e múltiplas funcionalidades, mas vai ser um aplicativo muito interessante para você começar a pôr a mão na massa, para você sentir como é o desenvolvimento de aplicativos iOS. Não sei se você já dirige ou não, mas é semelhante a aprender a dirigir. Não adianta a gente já querer aprender a colocar a quinta marcha, atingir 100 por hora, se a gente nem sabe ainda movimentar o carro e talvez até a gente ainda nem sabe o que são os pedais e como eles funcionam, tá bom? Então, esse vídeo vai ser para a gente começar os pré-requisitos para a gente começar dentro do universo do iOS. Então vamos lá, qual que é o primeiro pré-requisito? O primeiro pré-requisito de todos é você ter um computador macOS X, ou seja, pode ser um Mac Mini, pode ser um iMac, pode ser um MacBook Pro, pode ser um MacBook Air, qualquer computador que rode o sistema operacional da Apple, você vai conseguir. Esse sistema operacional precisa ser o Big Sur ou um sistema superior, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, já tem versões mais superiores que o Big Sur. Então essa é a primeira ferramenta de todas. Se você ainda não atualizou o seu macOS, vai lá, clica na maçãzinha da Apple, vai no About This Mac e coloca ou sobre o seu Mac e faça a atualização, caso tenha alguma atualização. Outra ferramenta que a gente vai precisar é o Xcode. O Xcode é a única ferramenta que você precisa para começar a criar os seus primeiros apps. Eu estou usando aqui a versão 12.5, talvez quando você baixar a sua versão seja 13, 14, 15, enfim. Não muda muita coisa, tá, de uma versão de um Xcode para outro. Geralmente vai mudar um botão ou outro, às vezes a posição que estão escritas as coisas estejam em outro local, mas a primeira coisa que você precisa entender como desenvolvedor é que você precisa aprender a fuçar nas ferramentas, tá? Você precisa olhar, precisa entender, precisa fuçar um pouco para você aprender, porque elas mudam constantemente, o tempo inteiro, né? Tanto Apple quanto Google, eles gostam de ficar mudando as ferramentas e a gente precisa se adaptar aos poucos e aprender também a fuçar na ferramenta, tá? Então, como é que a gente instala esse Xcode? Primeiro ponto é você acessar a sua loja de aplicativos, que é a App Store, e aqui na App Store você vai pesquisar por Xcode, tá bom? E aí você vai fazer o download da sua versão disponível. Aqui para mim tem até uma versão de update para ser feita, depois que terminar o vídeo eu já vou fazer o meu update. Tá bom? Então é uma ferramenta muito rica, é uma ferramenta antiga, né? O Xcode começou muito tempo atrás e a gente vai utilizar ele para criar os nossos aplicativos, tá? Outra coisa que você vai precisar, a terceira coisa, é ou de um iPhone, se você tiver já um iPhone disponível aí para você brincar, vai ser interessante para você trabalhar com o iPhone, ou você vai ter que utilizar o simulador. O simulador vem incorporado dentro do Xcode, o que é muito bom porque a gente consegue criar os aplicativos sem ter um iPhone. Claro que se você for testar, por exemplo, algum recurso de câmera, caso você queira, o simulador não vai ter a câmera, né? Então você vai precisar de um iPhone mesmo, mas isso não impossibilita de você criar todo um aplicativo e já subir na loja sem ter necessariamente um iPhone. É legal ter? É, mas se você não tiver, não tem problema nenhum, dá para fazer o aplicativo sem iPhone mesmo, tá bom? Então, instalado todas as ferramentas, o Xcode pode demorar para fazer o download. Você vai clicar em Create New Xcode Project para a gente começar a criar o nosso primeiro projeto. Quando a gente clica no Xcode, ele abre essa aba com várias opções de a gente criar aplicativos. A gente pode criar um multiplataforma, um iOS, que são para iPhone e para iPad, macOS, watchOS, tvOS e outras aplicações normais que não diz respeito ao ecossistema aqui da Apple, tá? Aqui dentro do Applications, dentro do app, a gente tem vários modelos templates, ou seja, códigos que já vão pré-inicializar para você já começar a escrever alguma coisa, já começar a criar algum tipo de projeto. Então, como a gente vai criar um aplicativo aqui, a gente vai escolher a opção do app e vamos clicar em Next. Product Name, né? Essa tela aqui a gente vai começar a descrever as opções do nosso novo projeto. Primeiro é o nome que a gente vai dar para ele. Qual que é a ideia que a gente vai criar, né?
Eu quero criar uma ideia que até geralmente tem essa necessidade mesmo, que é conseguir visualizar quantos dias faltam para um evento específico. Então, por exemplo, eu tenho um compromisso muito importante daqui no dia, sei lá, 25 de dezembro, que é o Natal ou alguma coisa parecida. Eu consigo marcar a data de destino e ele vai devolver para mim a informação de quantos dias, horas, minutos e segundos faltam para aquele evento especial que eu estou querendo muito participar. Então essa é a nossa ideia do nosso app. Novamente, é um app simples, mas a gente vai escrever bastante código aqui e vai ser suficiente para você começar a engatear no universo de desenvolvimento iOS, tá bom? Se você quiser se aprofundar em desenvolvimento iOS por completo, passo a passo, com mais de 200 aulas, eu vou deixar o link na descrição do meu treinamento de programação iOS com Swift e SwiftUI também, tá bom? Então, vamos começar aqui a entender os fundamentos do sistema e como a gente cria um projeto. Então, o nome desse app eu vou chamar ele de app counter, que é o contador, um aplicativo de contador. Aqui em Team a gente pode escolher, né, o nosso Apple ID, caso você já tenha criado um Apple ID e feito o programa de desenvolvedores da Apple, né? Ou seja, para que a gente consiga publicar o aplicativo, a gente precisa participar de um programa de desenvolvedores, tá? Eu posso falar mais sobre programas de desenvolvedores mais para frente, porque é um assunto bem grande, então vamos deixar para um outro momento. Mas aqui a gente não vai escolher equipe nenhuma, eu vou fazer um aplicativo pessoal, não vou colocar nenhuma equipe. Aqui é o Organization Identifier, onde a gente vai anotar e colocar um identificador único para o pacote do nosso aplicativo. Então, por convenção em desenvolvimento de software como um todo, né, a gente sempre usa o domínio, ou seja, o site do dono daquele projeto de forma invertida. Então, meu site é thiagoaguiar.co, ficou aqui invertida co.thiagoaguiar.co e aqui o nome do meu app. Eu vou deixar como tutorial só para me distinguir o que é tutorial e o que não é, tá bom? Aqui na parte de interface a gente tem duas opções, né? A gente pode usar a opção do SwiftUI ou Storyboard. Nos primórdios de desenvolvimento do iOS, a gente usava um recurso chamado de Storyboard, ou seja, uma forma de a gente contar uma história através de telas para onde o nosso aplicativo, né, deve navegar e quais telas ele deve ter e quais componentes de tela ele vai ter. A forma mais recente e moderna que eu aconselho você aprender hoje para você já trabalhar de forma moderna é usando o SwiftUI, é o Swift Interface de usuário, ou seja, é uma forma de a gente escrever toda a interface usando a linguagem de programação Swift, e o que é muito bom porque você tem um total controle de como é construída a sua tela e você não precisa ficar dependente de um editor gráfico, alguma coisa do tipo. Então a gente vai usar a forma moderna para criar aplicativos. Aqui a gente tem 2 ciclos de vida, isso daqui é uma coisa um pouquinho mais avançada sobre ciclos de vida do aplicativo, mas a gente vai usar novamente o ciclo de vida do SwiftUI. E a linguagem de programação, a gente vai usar obviamente a Swift. Opções de Core Data, que são banco de dados, a gente não vai utilizar porque o nosso app não tem isso. E também include testes, é uma metodologia diferente de a gente trabalhar e a gente não vai utilizar ele aqui. Eu vou adicionar ele na pasta tutorial, como eu falei, e ele vai criar para mim o app counter. Então, antes de a gente começar a escrever um monte de código e já começar a sair programando, primeiro a gente precisa entender como funciona a ferramenta do Xcode. O que são esses painéis, como que os arquivos são estruturados, como a gente configura os nossos iPhones e simuladores como um todo, tá? Então, vamos lá. Primeira parte aqui esquerda. Nessa parte esquerda aqui, a gente tem o que a gente chama de explorador de projeto, onde fica alocado os códigos fontes.swift, tá? E outros códigos fontes também que são construídos automaticamente pelo sistema. Então, aqui a gente tem duas pastas, a pasta app counter, que é o nome do projeto, e a pasta products. Dentro da pasta products, a gente tem sempre um aplicativo, né, um íconezinho, um arquivo chamado .app, que é o arquivo compactado, o arquivo final que realmente você vai utilizar e devolver e fazer o upload para a loja. A gente não vai mexer nesse arquivo, a gente nem deve, porque ele é gerado por baixo dos panos do Xcode. Então, é o Xcode que constrói para a gente esse arquivo. A gente só vai se importar aqui dentro dessa pasta do app counter, que é o código-fonte que a gente vai trabalhar, tá? Esses arquivos .swift são um código-fonte onde a gente vai escrever os códigos. Esse assets.xcode assets são onde a gente vai alocar assets. E o que são assets, Thiago?
Assets são recursos de mídia que a gente pode adicionar dentro do projeto. Mídia como um todo, imagens, fotos, imagens, vídeos, arquivos. Então, geralmente a gente usa aqui cores para a gente alocar, por exemplo, o ícone lançador, que é aquele ícone que fica dentro, na frente do iPhonezinho, né? Quando a gente vai abrir o aplicativo. Então, a gente pode colocar cores também, a gente pode criar bastante coisa aqui dentro do Assets para usar como recurso do nosso projeto. Então, se você tiver uma imagem para utilizar dentro do seu app, um logotipo, por exemplo, é dentro de Assets que você vai anexar, tá bom? Depois a gente tem esse arquivo info.plist. Esse info.plist é um arquivo de listagem de informações para o seu aplicativo funcionar. Então, que informações a gente tem? São informações de configurações que a gente tem. Por exemplo, o nome do bundle que a gente especificou, a versão do Xcode, se ele vai utilizar o iPhone deitado e de pé, se ele vai usar o iPhone junto com o iPad, quais são as telas inicializadoras. Então, tem várias e várias informações que você vai declarar dentro desse info.plist para você dizer como o seu app vai se comportar, como o sistema operacional iOS vai ler ele e interpretar o seu aplicativo. Então, faça uma analogia. Info.plist é um arquivo de configuração, não é um código-fonte lógico, nem nada de interface gráfica. É apenas configuração do seu projeto. Para você ver o info.plist de forma mais ampla, você pode clicar aqui no app, tá? Dentro daqui do pacote, que é um pacote que o Xcode gerou para a gente. Você vai vir aqui na aba Info e aqui tem as definições do info.plist para você que você pode eventualmente customizar, tá? Então, deixa eu terminar aqui e a gente já volta para essa aba inicial. E depois a gente tem essa pasta Preview, que é o preview do assets.xcode assets, que são arquivos, novamente, de recursos que você pode anexar somente para pré-visualização do seu app aqui dentro do Xcode. Ou seja, não é um arquivo que iria dentro do seu pacote do seu app lá para a loja, tá? É um arquivo realmente de pré-visualização. Então vamos voltar aqui nessa parte superior. Aqui a gente tem as configurações do seu projeto. Aqui em cima a gente tem o Project, que é a visão geral do projeto como um todo, o projeto inteiro, tá? Então esse app vai rodar no iOS 14.5. Aqui tem algumas configurações que a gente pode fazer sobre localização, para a gente deixar o nosso projeto multilanguage. Aqui tem algumas configurações de arquitetura de sistema, então tem uma pancada de definições, tá? Não se preocupe com essas definições agora, a gente não vai usar nada disso daqui para compilar, para usar nenhum recurso avançado por hora, mas só entenda que aqui é onde ficam as configurações do projeto. Tá? E o último aqui é o Swift Package, é quando a gente quer usar códigos de terceiros. Imagine que seu amigo desenvolveu, né, uma biblioteca com vários códigos, por exemplo, para converter datas. E aí você quer usar o conversor de datas dele. Então você pode importar aqui, se tiver hospedado em algum lugar esse código-fonte, geralmente no GitHub, e a gente pode importar aqui, tá? E aqui embaixo a gente tem o target. O que é o target? É o alvo com que aquele projeto vai rodar. Então a gente pode criar um aplicativo para iPad, para iOS, para iPhone, para macOS direto. Então a gente pode criar vários targets, por exemplo, watchOS, tvOS, e usar a mesma estrutura base. Isso é o legal do Swift como um todo, porque a gente pode fazer todo o ecossistema do nosso projeto rodar em cima dos sistemas da Apple. Então você tem lá, por exemplo, um aplicativo de lista de tarefas, você pode ter a versão do macOS, a versão do watchOS, a versão do iOS, então a gente pode fazer essa distinção aqui. Novamente, aqui a gente tem as definições, como por exemplo a versão, a gente está trabalhando na primeira versão, o build, que é o número do build dessa versão, a gente tem definido qual que é o iOS que ele vai rodar, se é para iPad e para iPhone, a gente tem a forma de orientação do dispositivo e várias outras funcionalidades aqui no geral que a gente pode anexar. Aqui no Sign-in Capabilities a gente tem aquilo que eu falei, o time de desenvolvedores, a gente pode fazer um sincronismo com o seu Apple ID para ele identificar que você é o dono do aplicativo. Resource Tags são outras coisas que a gente não usa. Os Builds Phases, que a gente também não vai se preocupar com isso daqui agora. Geralmente quando a gente faz um projeto muito maior, a gente tem formas de a gente fazer o build dele, da construção dele. E outras coisas mais aqui que a gente não vai utilizar aqui. Tá? Então essa parte aqui é realmente um overview inicial
do Xcode. Eu sei, pode parecer bastante coisa e realmente é bastante coisa, mas só fica ligado que essas configurações a gente pode usar no decorrer de um projeto. Nesse projeto a gente não vai precisar usar, mas é assim que o Xcode trabalha e esses são os painéis importantes do Xcode, tá? Aqui em cima a gente tem uma barrinha onde a gente pode visualizar o explorador de projetos. Tem outras abas aqui como de pesquisas, warnings do projeto, parte de debug, tem várias coisas que a gente pode usar aqui. Geralmente a gente só vai usar o explorador de projeto mesmo. Aqui em cima a gente tem um botãozinho de play que é para rodar no dispositivo que esteja selecionado aqui, tá? Então aqui a gente pode escolher um iPhone, caso você tenha um iPhone disponível na sua rede. Nesse caso, o meu iPhone está conectado na rede, então ele já está pegando o meu iPhone aqui pelo Wi-Fi, mas a gente também pode usar os simuladores. Então tem várias versões de simuladores aqui. Eu vou usar, por exemplo, aqui ó, o iPhone 11 Pro, tá? Você seleciona o seu simulador e você pode apertar o botão de play, ele vai começar a construir o projeto. Então tem essa aba aqui em cima que é a parte do build, onde ele faz algumas tarefas para fazer a compilação, né, do seu código fonte Swift para realmente tornar um código interpretável, né, de uma linguagem de máquina, ou seja, a linguagem aí do iOS, para ele conseguir rodar. Então ele vai começar a inicializar. Primeira vez sempre demora um pouco, porque ele vai ter que construir o simulador, caso você ainda não tenha utilizado ele nenhuma vez. Eu ainda não utilizei aqui o iPhone 11 Pro, então ele vai subir o iPhone 11 Pro para mim, e aí ele já vai começar a aparecer uma primeira tela em branca, né, com um texto simples, que é o template inicial que a gente escolheu, aquele template do app. Então ele está subindo aqui o simulador, tá? O simulador é legal porque tem bastante coisa que a gente pode brincar com ele. A gente pode tirar uma captura de tela, clicando aqui. A gente pode voltar para a tela de home, clicando aqui. A gente pode rotacionar o nosso simulador, a gente pode rodar ele para ver como é que ele está ficando. Uma vez ele aberto, né, ele já vai aparecer a palavra Olá Mundo, que é a palavra convencional para a gente testar se as configurações iniciais estão sendo feitas com sucesso. E aqui em cima a gente tem as configurações do simulador, né? A rotação, que eu falei, eu posso travar o simulador aqui também, então eu posso destravar depois clicando aqui. Então eu tenho total controle do simulador como se fosse um iPhone mesmo de verdade, tá? Então essa é a pré-configuração. Se você conseguir rodar e apertar o Run, você já vai ter essa pré-configuração pronta. E agora a gente vai começar a brincar, né, com esses dois arquivos aqui, .swift, para a gente ter uma pré-visualização de como a gente vai construir o nosso app. Porque é o seguinte, quando a gente utiliza a versão moderna do iOS com o SwiftUI, a gente não precisa necessariamente ter que ficar rodando o tempo inteiro no simulador para ver como as coisas estão sendo construídas, como o layout está sendo feito. Dentro do SwiftUI, né, a gente tem o que a gente chama de Preview Content, ou seja, preview de conteúdo, tá? Toda vez que você tiver essa linha aqui, ó, do Content View Previews, ou seja, um Preview Provider, a gente vai conseguir pré-visualizar no Xcode mesmo o layout que está sendo desenhado. Então, eu posso clicar aqui em Resume, tá? Para ele criar o nosso projeto novamente e não rodar mais dentro de um simulador como se fosse mesmo um iPhone, mas sim rodar aqui dentro da ferramenta do Xcode para a gente começar a escrever o layout, escrever os códigos e a gente já ter uma pré-visualização de como ele está ficando antes mesmo de rodar. Então deixa eu ver o primeiro preview como vai ficar. Então é uma casca igualzinho o nosso iPhone que a gente selecionou, tá? Esse simulador aqui, esse emulador preview, ele é interável, né, interativo, então a gente pode apertar nesse botão de play. Se tivesse, por exemplo, um botão aqui, a gente poderia clicar e ele ia se comportar como se fosse um iPhone mesmo. Então o SwiftUI é muito importante para a gente ganhar produtividade para criar os nossos projetos. Então, por exemplo, se eu escrever aqui um texto Olá Mundo, a gente já consegue ver a pré-visualização aqui e colocar alguns códigos, por exemplo, com .background color.blue. Tá? E a gente já vê que ele já deixou o nosso texto com fundo azul. Então a gente vai fazer agora, né, a construção do layout do nosso projeto que a gente quer para depois começar a rodar direto no simulador quando a gente terminar para ver se funciona como a gente espera, tá bom? Então essa é a pré-configuração inicial, esses são os primeiros passos que você precisa ter para começar a criar seus aplicativos iOS. Os pré-requisitos novamente são macOS,
o Xcode e, caso você queira, né, opcional também, o iPhone, senão você pode usar o simulador, tá bom? Outra coisa que aí você vai precisar é um pouquinho do domínio da linguagem de programação Swift, tá? Então, se você não sabe absolutamente nada sobre Swift, eu tenho um curso aqui no YouTube, totalmente gratuito sobre Swift, vou deixar linkado na descrição desse vídeo, ou um card aqui também, que é um curso para você começar a escrever os seus primeiros códigos usando a linguagem Swift. Então você vai aprender tudo sobre variáveis, objetos, tipos, classes, structures, enfim, coisas que a gente utiliza durante a programação e é o que a gente está vendo aqui, né, como código-fonte, para tornar o aplicativo existente, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, clica no gostei, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e também, se puder, compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também querem aprender desenvolvimento iOS, ajuda demais aqui o trabalho pelo YouTube, tá bom? A gente se vê então lá no próximo vídeo, começando a escrever os nossos códigos da interface gráfica e a lógica de programação do nosso projeto. Então, até lá!